Representando o diretor jurídico da Caixa. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje, na nossa casa, no Conselho Federal da OAB, mais uma vez. Hoje, dando seguimento ao nosso ciclo de palestras nos principais jurídicos regionais da Caixa de todo o Brasil. Temos a honra de receber o ministro Luiz Fux para palestrar sobre o novo Código de Processo Civil. E apenas contextualizando um pouco da nossa associação, que está prestes a completar 23 anos de existência, Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a nossa Advocef, vive uma nova fase, alicerçada em sua história de lutas em favor dos advogados e nas incontáveis conquistas que a tornaram uma organização forte e notória. A associação vem assumindo uma feição mais moderna e participativa. Estamos passando por uma reestruturação interna, os processos foram automatizados, as rotinas otimizadas. Tudo isso sem prejuízo da manutenção e ampliação da nossa atividade externa de caráter institucional. A Advocef está presente, atuante nas causas de interesse da coletividade dos seus associados, seja dentro ou fora da empresa, fomentando a participação conjunta com outras entidades e associações parceiras. Foi estabelecido um cronograma de visita às unidades jurídicas e, nesse contexto, idealizamos e colocamos em prática o que está sendo realizado aqui hoje, um ciclo de palestras promovido pela associação em parceria com os principais jurídicos regionais da Caixa Econômica Federal no país, para tratar do novo Código de Processo Civil e sobre a situação atuarial da FUNCEF, que é a nossa palestra depois do meio-dia. Ainda existem muitos objetivos para serem alcançados e não podemos ter retrocessos. Temos uma adesão maciça dos advogados do quadro, a nossa associação, cerca de 95% de todos os advogados da Caixa são associados. E como disse, vivemos um novo tempo e quanto mais unidos estivermos, maiores serão as nossas vitórias, sem prejuízo das divergências necessárias e das críticas construtivas que surjam ao longo do caminho, fundamentais para a obtenção do melhor resultado. Então, sem mais delongas, já aproveitando a ilustre presença do ministro Fux, quero lhe passar a palavra também, fazendo uma saudação à doutora Gerlana, que está representando aqui o doutor Jailton, nosso diretor jurídico, e o querido ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, ex-diretor jurídico da Caixa, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, passando a palavra ao ministro Fux. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de também fazer as minhas homenagens e agradecer o convite da Caixa Econômica para esse evento, principalmente da Advocef, que reúne aqui advogados de todo o Brasil. E eu, como fiz um lema na minha vida, conheço o Brasil através do processo civil, conheço todo o Brasil e certamente já tive a oportunidade de fazer contato com inúmeros profissionais aqui da Caixa. Queria saudar a doutora Gerlane Peixoto, doutor Álvaro Weiler e o meu querido companheiro Antônio Carlos Ferreira, que pertenceu e pertence ao tribunal a que pertenci durante 11 anos. E dizer a todos aqui que exatamente dessa consagração das nossas vidas de advogados e de magistrados é que surgem as grandes soluções para realizar aquilo que Kelsen denominava como o maior sonho da humanidade, que é o sonho de justiça. E essa difusão, esse debate sobre o novo código é importante. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para isso, na medida em que esse novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 17 de março de 2016, ele representa um código da sociedade brasileira. Transmitindo um pouco, digamos assim, do backstage da comissão que elaborou esse novo código,
Primeiramente, nós utilizamos como metodologia a escolha daquilo que deveria ser um novo código, porque nós temos um novo paradigma, nós não podemos mais afirmar que pertencemos a uma família do sistema romano-germânico. Hoje, vários instrumentos do sistema anglo-saxônico, ou da Common Law, são introduzidos no sistema brasileiro. Então, há hoje uma fusão muito grande que já fora pré-anunciada de há muito, porque Ovenda, num trabalho do início do século passado, já afirmava que um dia a grande evolução do processo civil seria uma lenta involução ao velho processo civil romano. Então, nós temos hoje, do velho processo civil romano, a jurisdictio, ou seja, a função jurisdicional de dizer o direito, mas também temos um império iudício dos velhos pretores através da mandamentalidade das decisões judiciais. Não temos mais execução judicial, mas temos cumprimento de sentença, temos previsão de crimes de desobediência, de sorte que há hoje uma fusão, e esse código procurou levar em consideração essas ideias. Então, num primeiro momento, os membros da comissão destacaram aspectos que deveriam constar de um novo código. Então, é um novo paradigma, é um novo ideário processual como instrumento de realização de justiça. E como ele é um novo ideário, isso perpassou pela sociedade brasileira. Nós realizamos, só no Senado, umas 25 audiências públicas, com a presença de juristas como os senhores. Depois desses temas, nós transformamos esses temas em dispositivos legais. Então, por exemplo, nós entendemos que há um grande impacto do novo código na atividade empresarial. Então, a jurisprudência vigente na data da propositura da ação, ela não pode surpreender o cidadão e que está o advogado quando o recurso chega aos tribunais superiores, porque resolveram modificar a jurisprudência sem que tenha havido uma mudança da legislação, porque isso causa uma surpresa desagradável e viola o princípio da segurança jurídica. Então, nós tínhamos isso como ideia e transformamos isso em dispositivo legal ao tratarmos da teoria geral da jurisprudência. Pois bem, primeiras ideias que tiveram não o mimetismo que se compraz em repetir as coisas, e também o cuidado com os males da inovação. Mas essas ideias foram transformadas em dispositivos legais, aí mais audiências públicas. Depois foi para a Câmara dos Deputados e a democracia paga-se um preço caro por ela. No Senado levou 8 meses, com a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que era membro da comissão, e na Câmara dos Deputados levou uns 4 anos com muitas emendas. Mas isso é super comum, o Código 73 também recebeu uma emenda para cada artigo. E dali saiu, então, esse novo código e novas audiências públicas foram realizadas. Então, esse é um código que tem uma legitimidade democrática revelada pelo fato de que a sociedade brasileira falou e foi ouvida. Tanto assim que nós recebemos, digamos assim, dos segmentos jurídicos mais especializados, tecnicamente, Procuradoria, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, academias, enfim, 240. Não eram memoriais, eram livros, sugerindo uma medida aqui, outra ali. Sem prejuízo, nós também recebemos 60 mil e-mails. E ouvimos a sociedade não só presencialmente, como também através dos e-mails. E 80% dessas sugestões foram acolhidas pelo novo código. De sorte que é um código da sociedade brasileira. É a vontade popular que está aqui dentro através de uma linguagem técnica. Assim, por exemplo, eu ouço, evidentemente, várias críticas em relação ao código, e a crítica autentica à humanidade de quem o elaborou, no sentido, por exemplo, a repercussão geral precisa ser muito bem adequada ao caso concreto, sob pena de a parte poder oferecer um recurso para o próprio Tribunal Superior para verificar se houve o distinguishing necessário. Então, há muita crítica sobre isso, isso vai abarrotar os tribunais, mas a verdade é o seguinte, isso significa motivação da decisão. E, sob o ângulo ético e democrático, nada mais justo que o cidadão saber por que ele foi acolhido e por que ele foi rejeitado. Não é possível que seja apenas, digamos assim, uma decisão de carimbo que possa satisfazer a ansiedade do cidadão de receber uma resposta judicial.
Então, em primeiro lugar, nós temos que ter essa percepção de que este é o código da sociedade brasileira. Todos os segmentos opinaram e, evidentemente, foram ouvidos, e os e-mails de cidadãos também foram ouvidos. Algumas coisas, evidentemente, não se poderia admitir, como, por exemplo, nós recebemos um e-mail em que o cidadão, digamos assim, ele sugeria que, para os casos de descumprimento da pensão alimentícia, fosse aplicada a pena de morte. Então, evidentemente, que não se pode, isso não dá para engolir, né? Mas, de resto, isso foi, digamos assim, muito bem foram bem aceitas as proposições da sociedade brasileira através de todos os seus segmentos. Em segundo lugar, que é muito importante, eu conversei com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. E eu entendo que propugnar, difundir, dizer que vai ser prorrogado o prazo de vacatio legis é uma irresponsabilidade e um desserviço que se presta ao Brasil. Porque nós estamos aí rodando todo o Brasil, há simpósios, seminários, toda semana. Se nós não nos controlarmos, tem todo dia, toda hora, não temos nem tempo para isso, não só a mim, mas os membros da comissão, os juristas processuais. E tive deles o compromisso de que isso efetivamente não ocorrerá, o código vai entrar em vigor. Porque isso gera uma insegurança muito grande. Nós estamos aqui estudando sem saber se vai entrar em vigor. E vai entrar em vigor, efetivamente vai entrar em vigor. Se depender da última gota do meu sangue, ela cairá exatamente para o código entrar em vigor. Bom, então, dito isso, para nos tranquilizarmos que nós vamos estudar algo que seja útil, será aplicado a partir de março, eu diria aos senhores que o foco do código, o núcleo duro do código, a perspectiva que se levou em consideração no código foi exatamente a promessa constitucional que a emenda 45 trouxe, como uma garantia pétrea do cidadão da duração razoável dos processos. Porque nós sabemos que no nosso sistema, e o professor Mauro Capelletti, o seu projeto de Florença, que lavrou juntamente com o professor Briangá, demonstrou isso, todos os sistemas processuais de origem romano-germânica apresentam uma justiça muito morosa, ou seja, uma justiça que não é prestada num prazo razoável. E hoje em dia o que se entende por efetividade da prestação jurisdicional é que a solução judicial seja tempestiva, seja proferida por um juiz justo, imparcial, e que dê à parte aquilo que ela obteria se ela não tivesse sofrido a lesão ao seu direito e tivesse que recorrer ao judiciário pela impossibilidade de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a Constituição Federal, preocupada com esse aspecto, ela fez encartar na emenda 45, que era um pacto republicano, a garantia da duração razoável dos processos. Então, evidentemente, eu indagaria, quando a gente indaga, segundo Martin Heidegger, quando a gente pergunta, já sabe a resposta que deve vir. Evidentemente que hoje os senhores que trabalham em tribunais superiores, ou que trabalham também em todas as instâncias, sabem que não é razoável um processo levar 10 anos para obter uma solução no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. A atividade de advocacia na empresa ela é até um pouco mais facilitada sob o ângulo da justificativa da demora de um processo na Corte Superior, porque os senhores, evidentemente, e o próprio cliente dos senhores são advogados de empresa, eles sabem que o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. O STJ tem jurisdição sobre todo o território nacional. Agora, e são 11 ministros, inclusive no STJ, para tudo. No Supremo são 11 para tudo. Nós vamos julgar descriminalização da maconha ou da droga, vamos julgar aborto do feto anencefálico, vamos julgar habeas corpus, vamos julgar paternidade socioafetiva. Então a competência raciona é matéria múltipla. E no STJ são 11 ministros para o direito privado, 11 para o público, 11 para o penal. Então, o cliente, os senhores sabem que quando um tribunal tem uma competência dessa, recebe ações do Brasil inteiro. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem 70 mil processos para julgar. Num evento que participei com um juiz de Suprema Corte de outros países, num dado momento, a tradução noticiou que a Suprema Corte americana tinha 70 processos para julgar.
E, dentre outros exemplos, a Suprema Corte brasileira tinha 70 mil. Ato contínuo, um dos presentes, que era um professor americano, começou a criticar a qualidade da tradução. E eu é que tive um encalço da tradutora para dizer que ela estava certa. Quer dizer, não foi um erro de tradução dizer 70 para 70 mil. Era verdade que no Brasil a Suprema Corte tinha 70 mil processos e a Suprema Corte americana 70 processos, para demonstrar que efetivamente algo não está andando bem. E não é possível que um tribunal com 70 mil processos dê uma prestação de justiça num prazo tão razoável quanto a Suprema Corte, que inclusive, a Suprema Corte americana, que inclusive tem o poder de dizer um non liquid. Não julgo porque a sociedade não está preparada nesse momento, tendo em vista que a questão revela um desacordo moral razoável. Então, por exemplo, hoje, a sociedade está dividida em relação à descriminalização da droga. Porque há os pais que pensam assim, como é que eu vou educar um filho meu se o Supremo Tribunal Federal descriminalizar a droga? O filho meu vai dizer, não, eu posso usar droga porque se o próprio Supremo diz que pode, por que eu não posso? E aí há de ser um embaraço para a educação. O outro lado da sociedade utiliza um argumento médico que tem uma aplicação minimalista. Quer dizer, usar a cannabis sativa para efeitos medicinais e que dão resultado, por exemplo, na epilepsia, ninguém vai ser contra. O problema não é esse. Ninguém está querendo aqui curar a epilepsia. A ideia é outra. A ideia é descriminalizar a droga para que não haja uma certa apenação e no fundo, aqui entre nós, que temos atualização sobre o tema, o uso da cannabis não é criminalizado, foi despenalizado. Hoje só tem medidas pedagógicas, chamar a família, ver se interna, melhora. O que não se pode é fechar os olhos para um ponto de partida que leva a um caminho sem fim. Mas isso, nós não podemos dizer, não, isso não está na hora, a sociedade não está preparada, vamos fazer mais estudos, enfim. Mas nós não podemos dizer não liquid. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal, uma vez admitido o recurso, tem 70 mil recursos para julgar, fora as repercussões gerais. E com tudo isso eu quero dizer que esse volume de litigiosidade é responsável também pela duração irrazoável dos processos. Porque a Constituição consagrou a duração razoável. Cada um dos senhores aqui vai ter uma percepção sobre o que é a duração razoável dos processos. Então, por exemplo, na Itália, um processo em primeiro grau, ele perdura durante 566 dias na primeira instância e 769 na segunda instância. Na Espanha, leva 3 anos na primeira instância. Que tem a lei de enjuiciamento, que é extremamente inovadora. Na França, 5 anos. Então, cada um vai ter um critério de duração razoável. Então, definir o que é razoável nós não sabemos, mas, a contrário do senso, nós sabemos aquilo que não é razoável. Então, o CNJ, por exemplo, determinou que se promovesse uma citação numa ação de justo campeão que estava ali no digo autor, digo réu há 30 anos. Isso é uma coisa inconcebível. Como também acho hoje inconcebível que um recurso extraordinário seja julgado 10 anos depois da propositura da ação. Eu não acho nada disso razoável. Absolutamente nada disso. O Senado alemão, que é o Superior Tribunal de Justiça, julga os recursos lá em 8 meses e está preocupado com a duração razoável dos processos. E nós aqui, que damos a resposta judicial para o neto do litigante, estamos assim, um pouco mais à vontade com isso. Faz parte de um conformismo, de um absenteísmo em relação a essa questão que é crucial. E ela é crucial porque quando o judiciário não se desincumbe da sua tarefa nesse prazo dito razoável, cresce sobremodo os graus de insatisfação em relação à justiça com o poder judiciário e aumenta, digamos assim, a vontade do povo de fazer justiça pelas próprias mãos. Às vezes, essas manifestações de rua e tal demonstram um anseio da população diante da ineficiência das formas tradicionais de prestação de justiça. Então, a morosidade judicial
é algo extremamente preocupante. Tendo em vista a proposta do evento, não vou aqui debater os antecedentes da morosidade. Só dizer aos senhores que, com juizados especiais, com tutela antecipada, nada disso adiantou. O Código atual é uma obra magnífica, não tem a legitimidade democrática do Código que vai entrar em vigor, porque foi ditado de cima para baixo, não teve discussão, a sociedade não falou, a sociedade cumpriu o que o Código estabelece e tiveram que abrir mão do absenteísmo intelectual e começar a trabalhar. Eu sempre que meu pai foi advogado, e graças a Deus um advogado excepcional, respeitadíssimo na classe, e ele formou-se sob a égide do Código 39, depois submeteu-se, sem muitas queixas, ao Código 73, porque não há nada melhor do que nós, com qualquer idade que seja, temos que recomeçar tudo de novo e reestudar tudo de novo. Então, quem escreveu 20 livros vai ter a oportunidade de jogar fora e escrever mais 20. Então, isso é um estímulo da vida, porque isso serve para a gente evoluir. Os antigos procuravam atingir as estrelas, nunca alcançaram-nas, mas são os protagonistas do progresso humano. Então, crítica de código novo, isso aí eu acho que a gente tem que passar, digamos assim, com um certo grau de indiferença e levarmos em consideração que aquela pessoa que diz isso não quer estudar de novo. Então, ela quer ficar naquele mimetismo para poder continuar a assistir essa tragédia que é a prestação da justiça fora de um prazo razoável, que Rui Barbosa equiparava à justiça denegada. Dizia ele, justiça retardada é justiça denegada. E isso, evidentemente, que está dentro da ideia e da ratio essendi dessa promessa constitucional da duração razoável dos processos. Depois dessa consagração constitucional, o governo se preocupou em transformar aquela promessa em realidade. Assim como as declarações fundamentais inspiram as constituições são as fontes e os fundamentos das leis, da legislação infraconstitucional. Então, o governo criou uma comissão para criar um novo Código de Processo Civil enfocado na ideologia da duração razoável dos processos. E o Código de 73, apesar de um belíssimo ordenamento, ele já sofrera 64 reformas, e evidentemente que não seria o papel da comissão trocar o artigo 461A e o artigo 461B por artigos 462 e 463. Isso joga num programa do computador que ele faz. A ideia era criar um novo paradigma, com base nessa duração razoável dos processos. Então, a comissão, a semelhança desse projeto de acesso à justiça, que é a que me referi, do professor Mauro Capelletti e do professor Brengart, ele procurou verificar quais eram as barreiras, os obstáculos que impediam a prestação da justiça num prazo razoável. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tendo em vista a oportunidade de se lavrar um novo ordenamento processual, impunha-se reconhecer, através de dispositivos, que o Brasil hoje é informado por princípios do sistema romano-germânico, civil law, e do sistema anglo-saxônico, common law. E aí, fundir esses elementos, já que estamos elaborando um novo código. Então, além dos obstáculos que tivemos que superar quanto à duração irrazoável, também instituímos novos institutos que são importantes para os advogados que atuam na atividade empresarial. Então, eu vou tentar fazer um mix disso, sem cansar, porque eu sei que o dia inteiro é de uma overdose jurídica aqui. Pois bem, o que nós detectamos à luz dessa preocupação da prestação da justiça fora de um prazo razoável? Em primeiro lugar, nós verificamos que o processo civil brasileiro, o sistema, ele é extremamente prenhe de liturgias, de solenidades que impedem que o juiz preste uma justiça rápida. Então, há muitas formalidades, a todo momento o juiz tem que ouvir as partes, a todo momento ele é
sustado na sua atividade de julgar, porque ele tem que instruir um recurso e as decisões que ele vai proferir vão sendo recorríveis in itinere. E, além disso, algumas desformalizações eram importantíssimas. Desformalizar coisas como hoje existe o divórcio, a separação, a partilha num cartório, tudo com a intervenção do advogado e do Ministério Público seria perfeitamente factível. Então, a primeira barreira para que os processos não tenham uma duração razoável, a primeira barreira, excesso de formalidades ou de liturgias. Segunda barreira que nós detectamos é prodigalidade recursal. Os senhores que atuam nos tribunais superiores sabem que só o anúncio de um recurso é suficiente para revelar que o sistema processual brasileiro ele é pródigo em abstrato e em concreto. Em abstrato, nós temos recursos inúmeros no Código de Processo Civil, nos regimentos internos dos tribunais e nas constituições. Então, são fontes normativas de recursos inúmeras. Então, por exemplo, nós tivemos, exatamente para demonstrar empiricamente essa realidade, nós pensamos um processo. Nesse processo, em primeiro grau de jurisdição. Nesse processo, o juiz havia proferido 5 decisões interlocutórias. Uma relativa à impugnação ao valor da causa, outra relativa ao benefício da justiça gratuita, outra relativa à exceção de competência, outra com a rejeição de uma intervenção em terceiros e outra com relação a um documento que fora juntado. Uma prova que ele não permitiu que fosse produzido. 5 decisões interlocutórias em primeiro grau de jurisdição. Dessas 5 decisões foram extraídos 5 agravos. Esses 5 agravos geraram 25 recursos. Então, isso é o bastante para nós verificarmos quão pródigo é o sistema recursal brasileiro. Os anúncios dos recursos, embargo de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento, no recurso extraordinário ou recurso especial. Então, nós procuramos também atacar esse obstáculo que impede a prestação da justiça num prazo razoável, que é a questão da prodigalidade recursal, e eu vou aqui depois enumerar, dentro de uma síntese possível, tudo que nós fizemos para vencer esses obstáculos, e, se ainda der tempo, mencionar aqui e ali algumas inovações desse novo código. E o terceiro lugar, que isso a Caixa Econômica deve estar super acostumada, é o problema da litigiosidade desenfreada que se iniciou na década de 70 e perdura até hoje. O Conselho Nacional de Justiça informa que, para 2 brasileiros, um litiga em juízo. E olha que nós temos ainda a curatela do nascituro, quer dizer, então há ainda potencialidade mais ainda. Pois bem, então comecemos por essas barreiras. Primeira delas, excesso de formalidades. A primeira providência foi simplificar o processo. Há um trabalho empírico magnífico do professor John Mayo sobre o Law and Society, em que ele afirma que as pessoas precisam saber os direitos que elas têm, porque se elas não sabem os direitos que elas têm, elas não podem exercê-los em juízo. E há litigantes débeis e litigantes habituais, então é imperioso que haja uma simplificação do direito e, a fortiori, uma simplificação do processo, que é um instrumento através do qual o cidadão pede justiça e o Estado presta justiça. Então isso tem que ser simples. É extremamente impiedosa a revelia num país com uma carência intelectual como a nossa, porque a pessoa recebe o mandado de citação e diz a lei, utilizando até uma mesóclise para ficar mais complexo. Presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Isso aí não deveria deixar o juiz confortável para julgar, como provado aquilo que foi alegado. O processo precisa estar correspondendo o quanto possível à realidade fenomênica. O juiz precisa dar uma solução que seja o quanto possível mais aproximada da realidade, muito embora ele não possa ser testemunha e juiz ao mesmo tempo, mas trabalhar com o material que é levado pelas partes. Então, a ideia foi exatamente a simplificação das formas processuais e também instrumentos que agilizassem a prestação da justiça. E aqui eu elejo, há outras vice-presidentes,
há outras virtudes, mas eu elejo 3, para nós não nos aprofundarmos dentro desse tempo que temos. E que é normal, evidentemente, vários outros simpósios estão sendo realizados. O primeiro deles foi estabelecer como primeiro ato do processo, de acordo com a vontade das partes, a conciliação. Porque não adianta tentar fazer uma conciliação depois que as partes se desgastaram, gastaram dinheiro com seus advogados, com as provas. Então, o primeiro ato do juiz é tentar fazer uma conciliação. Porque a conciliação, ela, na verdade, é a melhor forma de solução dos litígios, dessa autocomposição, porque ela otimiza o relacionamento social. Não há vencedores, não há vencidos. As partes transigem. O professor Barbosa Moreira, que foi o meu professor e com quem eu tive o prazer de trabalhar, ele dizia que a autocomposição era a melhor forma de solução dos litígios, porque não se descobriram ainda, porque ele tinha um humor fino, não se descobriram ainda uma fórmula para julgar a causa empatada e condenar o escrivão nas custas e nos honorários. Então, a autocomposição era a melhor forma, que o juiz não poderia fazer esse milagre. Então, nós começamos pela conciliação. Em segundo lugar, é algo que muitos não têm dado valor a isso, que é, no capítulo referente ao ato das partes, assenta-se que as partes podem escolher o procedimento que elegerem para determinada causa. Então, vejam o seguinte, os senhores são advogados de empresa, e esse é um impacto empresarial importante. Se as partes podem se submeter a um juízo arbitral, onde escolhem o procedimento e a lei aplicável, com muito mais razão, no processo judicial, as partes podem eleger o procedimento que elas pretendem e quando se inicia e quando termina esse procedimento. Então, é possível, porque isso ocorre muito na prática, de um advogado dizer para o outro, não, meu cliente quer uma solução judicial. Advindo a solução judicial, ele se dá por satisfeito, mas ele quer uma palavra do judiciário. Porque a postura do cidadão brasileiro é uma postura jurisdicionalista. Não é uma postura de sentar num tribunal de vizinhança, por exemplo, como há nos Estados Unidos, um tribunal de vizinhança em que o vizinho mais antigo é o que soluciona aquela questão, porque ele tem uma posição de preeminência sobre os outros vizinhos, é aquele vizinho que já conheceu o pai, o avô daquele cidadão ou daquelas pessoas que estão litigando. Então, o brasileiro jamais aceitaria isso. Ele prefere uma decisão do juiz togado. E nesse procedimento das partes é possível, perfeitamente possível, que no contrato que os senhores fazem com aqueles que se vinculam à entidade que representam, estabelecer uma cláusula de procedimento ajustado pelas partes, como está no Código de Processo Civil. E é mais do que racional isso, porque se a parte pode procurar um estranho, estabelecer com o estranho o procedimento que ela pretende, o direito aplicável que ela pretende, com muito mais razão ela pode judicialmente propor ao juízo que o procedimento seja esse. O autor propõe, o réu se defende, junta-se um documento, o juiz decide e elas se dão por satisfeitas. E isso é possível, porque o próprio Código de Processo Civil prevê a renúncia ao direito de recorrer. Isso faz transitar em julgado da decisão. Então, essa é uma grande inovação em termos de desformalização processual. Primeiro, a conciliação e depois essa possibilidade de eleição do procedimento das partes. Uma terceira, no meu modo de ver, uma terceira medida adotada pelo Código, que também agiliza a prestação da justiça e desformaliza em demasia o processo, é a possibilidade de o juiz, diante de um direito líquido e certo da parte autora, deferir uma tutela imediata, tal como ocorre no mandado de segurança. Já há 20 anos atrás, o professor Barbosa Moreira, nos seus temas de direito processual, ele fazia indagação, por que não um mandado de segurança de particular contra particular? Será que só cabe mandado de segurança do particular contra o poder público? Será que só o poder público é que lesa? Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto se dá sob o âmbito constitucional do princípio da isonomia. O processo não pode ser levado adiante contra o autor que tem razão. Quem tem que aguardar as delongas da ordinariedade, aquelas formalidades, é o réu que não tem razão, porque o autor só não pode fazer justiça pelas próprias mãos para não cometer um exercício arbitrário das próprias razões.
Então, o autor que tem razão, ele deve obter uma tutela imediata que não se dá no plano normativo, mas se dá no plano prático. Ou seja, por exemplo, na Itália, a responsabilidade civil que está submetida a um seguro, ela importa numa tutela imediata de entrega de sua. Uma pessoa que sofre um acidente vai lá, propõe uma ação e pede a tutela antecipada de entrega de dinheiro. Uma empresa que está em estado falimentar, se ela tiver vários devedores, ela pode promover uma ação contra esses devedores e obter tutela antecipada de entrega de quantia para evitar a sua quebra. E há vários outros exemplos em ações declaratórias, constitutivas. Um sócio que foi excluído e não vai poder participar de uma outra assembleia, obter a tutela antecipada para anular antecipadamente aquela deliberação assemblear e participar da outra assembleia. Essa é a finalidade, porque a tutela antecipada ela começa por onde termina o processo de execução. Essa é que é a ideia da tutela antecipada. Então, nós inserimos, e, na verdade, por obra do professor Bedak, e eu faço essa ressalva, porque eu escrevi sobre esse tema numa tese que eu defendi como titular na UERJ, na Faculdade de Direito da UERJ. Então, eu tive o pudor de não querer introjetar no código algo que era da minha autoria. Mas, numa saída minha para explicações junto ao Senado Federal, e aqui uma testemunha presencial, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eles enxertaram, como numa boa hora, a tutela dos direitos evidentes. Porque quando cessa a atividade especulativa do juiz, ele deve prover imediatamente. Se ele não tem dúvida, ele deve prover imediatamente. Claro que na sociedade nada tem risco zero, mas ele o faz de uma tal maneira que, de duas uma, ou é possível reverter ao estado anterior, ou então aquilo se converte em perdas e danos. Mas a grande realidade é que, para o juiz proferir uma decisão de tutela de direitos evidentes, ou, entendamos, tutela de direitos líquidos e certos, ele tem que estar municiado de uma prova absolutamente inequívoca. E o que se verifica na prática? Então, eu digo na prática porque eu sou magistrado de carreira. Eu fui promotor, não gostei da função, fiz concurso para a magistratura e percorri do interior ao Tribunal de Alçada, desembargador, fiquei 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, estou há 4 no Supremo. Então, com a experiência e a legitimidade que a minha carreira me confere, eu digo aos senhores que, normalmente, quando o juiz defere uma tutela antecipada, baseado na prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação, que é uma figura com distância amazônica do fumus boniuris, não tem nada a ver com fumus boniuris, é uma verossimilhança que propende para a certeza, na prática, dificilmente se reverte aquela tutela antecipada na sentença final, porque o juiz vai trabalhar normalmente com o mesmo material que ele trabalhou para o deferimento da tutela antecipada. E, por outro lado, a lei processual tem que tratar diferentemente as pessoas que estão em posições diferentes. O tratamento igualitário se dá pela imparcialidade do juiz. Por outro lado, não respeita nem o devido processo legal e nem o princípio da isonomia, fazer com que o autor que tem razão fique aguardando aquela resposta judicial. E, na prática, também verificável, a tutela dos direitos evidentes, ela resolve os problemas, repercute fundamentalmente na esfera jurídica da parte contrária e, normalmente, se estabiliza, porque ninguém tem mais interesse em recorrer, em promover defesa, porque a coisa se resolve no plano prático. Muito embora isso não seja um julgamento antecipado da lide, a lei prevê que, se houver esse desinteresse, aquela tutela satisfativa urgente, ela se estabiliza. Pode ser que depois, no prazo da rescisória, a parte entre no mesmo juízo com uma revisão daquela tutela antecipada, por fatos supervenientes. Mas, normalmente, essas medidas satisfativas, elas resolvem o problema. Se o juiz defere uma tutela, por exemplo, para a parte viajar, não tem como voltar atrás, nem viajando de costas, de volta não é possível. Então, há tutelas satisfativas definitivas, que são as chamadas tutelas satisfativas urgentes e autônomas. Então, isso se dá no plano, quer dizer, são 3 inovações que me pareceram bem úteis à advocacia em geral e à advocacia pública. Prodigalidade
recursal. Então, aqui, só por esse exemplo, nós já vimos que é muito grande essa beligerância recursal no sistema brasileiro. Os advogados se sentem no dever de recorrer, porque o próprio cliente fica ali pressionando para o advogado recorrer. Quando se trata de empresa, eu volto a repisar, o nível de conhecimento é diferente. Os empresários também conhecem um pouco daquilo que os aflige. Mas as pessoas, em geral, elas têm uma propensão de esgotar os tribunais. Até na cadeira de medicina legal, um tópico sobre parafrenia querelante. Isso é uma doença que a pessoa sofre, que ela tem que esgotar os tribunais. Então, isso é estudado, isso. É estudado que a pessoa entra com a grávida, base de declaração, vai entrando sem parar. Eu assisti uma vez um diálogo de um nobre advogado com um cliente, e eu ouvi ele dizer assim, não, dona Matilde, se eu ganhasse todas as causas que a senhora imagina que eu tenho que ganhar, a senhora que está aí no Espírito Santo, eu estou aqui no Rio, haveria uma fila daí até aqui, só procurando meu escritório. Aí, certamente, ela perguntou, e agora? Tem um recurso especial. Aí ela se encantou com o nome. Ah, especial eu quero. E aí, então, ela perguntou para ele assim, mas o que é recurso especial? Eu falei assim, dona Matilde, sinceramente, para eu lhe explicar recurso especial, você vai ter que fazer 5 anos de faculdade, mais 15 para estudar o recurso especial. Mas isso mostra, quer dizer, a ambição do cliente de esgotar os tribunais e a posição desconfortável do advogado para explicar que cabe ou não cabe, enfim. Bom, então, essa prodigalidade recursal, ela existe na prática, existe normativamente. Então, qual foi a propensão da comissão ouvindo a sociedade brasileira? Vamos diminuir o número de recursos. Na Alemanha, por exemplo, o professor Walter Rapscheid afirma que é preciso convencer o judicionário que ele se contente com uma só decisão, porque a própria participação na vida judiciária traz problemas. É biopsicológico para as pessoas estão sendo processadas. Aquela velha concepção de cultura e de que o processo é um método civilizado substitutivo da vingança privada é bonito no papel, mas eu fiz várias vezes audiências em que eu perguntava, podemos fazer uma conciliação? E a parte de, não, depois que eu virei réu, agora eu não quero nem conversa. Ele não sabe que ele é réu, é um nome técnico, réu, inépcia da inicial. As pessoas se ofendem, não, eu sou inepto? Não. A lei denomina que a petição inicial é inepta se faltar algum daqueles requisitos. Então, o cidadão sofre ao sentar numa mesa de audiência. Então, eu, como juiz de primeiro grau, já vi muita gente com pressão baixa e com pressão alta na minha frente, porque as pessoas ficam abaladas pelo fato daquela exposição. A lei obriga a que o porteiro dos auditórios apregoe as partes. Então, elas querem se esconder, mas o oficial de justiça grita o nome delas no corredor. Eles ficam desesperados se alguém vai ouvir. Claro que alguém vai ouvir, muita gente vai ouvir. Mas quem vai ouvir também está na mesma situação, porque está no corredor do fórum para se submeter a um processo também. Pois bem, de sorte que nós levamos em consideração essa questão, vamos dizer assim, interdisciplinar, mas também a questão prática. Muitos recursos impedem que a prestação da justiça seja realizada num prazo razoável, seja mais célere, obedecidas as garantias constitucionais. É certo que o Brasil tem contraditório do processo legal, ampla defesa, mas ninguém disse que a ampla defesa com os recursos inerentes tem que ser uma defesa a ponto de gerar 25 recursos. Não está escrito em lugar nenhum, pelo contrário, estava citando. Na Europa, a percepção é outra. É preciso convencer o judicionado que o acesso à justiça pressupõe uma definição judicial. E a definição judicial é o que o Estado pode fazer por ele. Nada na sociedade tem risco zero. Em geral, também a prestação judicial pode, eventualmente, não ter risco zero. Todo mundo que perde acha que houve erro na decisão, é natural, isso é uma reação humana. Agora, já que o direito brasileiro ele é informado por essa percepção humana de que é preciso uma segunda reflexão, porque a segunda reflexão conduz à mais exata conclusão. E isso acontece dentro da casa da gente. Você castiga um filho, o pai ele vai para a mãe, se não der certo, vai para o avô, e vai nas instâncias superiores também. Pois bem, a mesma coisa acontece com o brasileiro. Ele entende que o tribunal reapura a juridicidade da decisão, principalmente porque a decisão
Normalmente ela é monocrática e revista por um órgão colegiado de pessoas mais experientes. Então, nós entendemos, em primeiro lugar, que tínhamos que diminuir o número de recursos, mas não eliminá-los. Não eliminá-los. Todos. E, em segundo lugar, nós entendemos que a parte precisa apostar um pouco no resultado do processo. Quer dizer, um caso específico, naquele caso que eu citei de vários agravos, a parte ganhou a causa. Ela recuou 25 vezes e ganhou a causa. Quer dizer, ela poderia ter ganho a causa muito mais rápido. Porque quando adveio a sentença, ela ganhou a causa. Se ela tivesse apostado no resultado do processo, ela teria recebido a resposta judicial mais rápida e teria um recurso único que ela não vai precisar, porque o recurso da apelação seria manejado pela parte contrária. Então, o que nós fizemos? Em regra, há um recurso único da adesão de primeiro grau, sem prejuízo de caber agravo de instrumento em situações mais sensíveis, como verbo e graça na tutela de urgência. Como eu disse, a tutela de urgência resolve o problema de imediato. Então, ela merece uma recorribilidade imediata. Então, nós instituímos para a tutela de urgência um recurso de agravo imediato, com subida imediata e, mais ainda, com sustentação oral. Porque essas liminares, na essência, são sentenças liminares de mérito. Elas acabam gravitando em torno do mérito. Então, se de uma maneira nós investimos na supressão de recursos in itinere, por outro lado, nós consagramos que tudo quanto foi lesivo à parte, durante o curso do processo, não sofre preclusão. Ela pode, no recurso final, se manifestar sobre tudo quanto lhe foi desfavorável, ainda que ela vença a causa. Mas ela pode se manifestar sobre tudo quanto lhe foi desfavorável. Ela é que vai avaliar se ela mexer nesse ponto, se isso não pode ser prejudicial a ela, porque anulada aquela decisão, automaticamente ela tem um efeito retroperante. Por exemplo, se ela se voltar contra a realização da audiência porque ela queria um julgamento com perícia, e o juiz, na sentença dada em audiência, ele favorecê-la, se o tribunal der provimento a esse agravo, cai a audiência, cai a sentença e volta para trás contra os interesses da parte vencedora. Então, a parte tem que avaliar o que ela vai fazer no final do processo. O que não pode é cada decisão do juiz parar o processo para que haja a interposição de um recurso, porque isso prejudica a solução do caso no prazo razoável. Por exemplo, um dos recursos que foi alterado foi o recurso de embargos infringentes. Em primeiro lugar, porque no projeto Buzaide não continha esse recurso, mas foi incluído pela genialidade do professor Egas Muniz de Aragão aqui na Câmara. Em segundo lugar, só no Brasil que um voto vencido é capaz de ensejar um recurso que é oferecido ao relator, que o relator pode, eventualmente, criar um óbice, e daquele óbice criado pelo relator cabem vários recursos. Então, os senhores imaginem o seguinte, por 2-1, vamos dizer, por 2-1 a Caixa venceu. Aí a parte contrária entra com embargos infringentes. Aí o relator, não é caso de embargos infringentes, indefiro. Aí a parte nunca entende bem o juiz. Embargo de declaração. Aí interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Mas aí o juiz se pronuncia e a parte, novamente, não está compreendendo bem o juiz, porque o que ela quer é mudar a decisão. Outro recurso de embargo de declaração. Eis que o relator não se retrata, vem agravo regimental. O agravo regimental também, monocraticamente, o relator não aceita. Vamos para o colegiado. Decidiu. O colegiado também não sabe se explicar direito. Embargo de declaração do colegiado. E daí vai. Depois que julga tudo e diz que realmente ele não tinha razão, ele entra com recurso ordinário por violação do princípio da ampla defesa e entra com recurso especial para dizer que violaram o Código de Processo Civil. Então, vamos calcular os anos só dessa conversa que nós travamos. Vamos botar aqui uns 5 anos nessa discussão. Aí chega no Tribunal Superior, cabe embargos infringentes. Aí volta para julgar o mérito. Julgado o mérito, novamente não se entende. Aí, embargo de declaração, e aí vai. Então, são recursos inúmeros que se pode evitar. Então, o que fizemos? Acabou o recurso típico de embargos infringentes. O que se faz hoje?
Se as partes entendem que a vontade plurima ela dá mais consistência jurídica à decisão, no momento que o julgamento se encaminhar para 2-1, ou então cada um tiver um fundamento diferente, convocam-se os dois remanescentes daquela turma julgadora. Ele vem, compõe, aí vai ter que ter um resultado qualquer. Ou vai ser 4-1, ou vai ser 3-2, enfim. Alguns resultados, hoje eu não gosto de me lembrar, porque sou tricolor, então eu estou com a cabeça inchada. Mas estou falando 3-2, 4-1, porque não foi nada que me atinja. Bom, e aí esse julgado, por maioria, ele devolve ao Tribunal Superior tanto os votos vencedores quanto os votos vencidos. Então, é o Tribunal Superior que vai escolher se vai ficar com os votos vencedores ou o voto vencido. Então, esse caminho nós encurtamos. Acabou o relator criar embaraço para que o processo chegue ao Tribunal Superior. E, com isso, nós ganhamos anos, pela própria experiência que nós temos desses recursos. O recurso está intimamente ligado a outra questão que nós fizemos inserir no Código, que é uma teoria geral da jurisprudência dos tribunais. Porque o que ocorre? Como eu disse, houve uma fusão do sistema romano-germânico com o sistema anglo-saxônico. E isso, inclusive, é algo que tem ocorrido de forma recíproca. Em 1999, a Inglaterra adotou um Código de Processo Civil. E nós estamos buscando o precedente judicial. Então, está efetivamente ocorrendo aquilo que Giovenda afirmava, que era a fusão do sistema anglo-saxônico com o sistema romano-germânico. Então, o que os recursos geram? Os recursos geram um pronunciamento do tribunal. E, às vezes, esse pronunciamento é reiterado, e aí passa a haver uma jurisprudência dominante. Então, vejam que estratégia, modéstia à parte, interessante da comissão. Era preciso criar uma teoria geral da força da jurisprudência. Porque aquilo que nós aprendemos no primeiro período da faculdade, que a jurisprudência é fonte informativa, não é mais fonte formal, não é fonte formal do direito, essa teoria acabou. A jurisprudência é fonte formal do direito. Ela hoje é fonte formal do direito inequivocamente. Precedentes, os poderes do relator para poder indeferir o recurso com base em precedentes, súmula vinculante, etc. Pois bem, na construção dessa força da jurisprudência, dessa teoria da força da jurisprudência, nós estabelecemos algumas medidas que vão facilitar muito e gerar a duração razoável dos processos. Então, há um grau hierárquico na força vinculativa da jurisprudência. Os juízes, e quando eu falo juízes, são os juízes, ministros do STJ, os juízes em geral, o Tribunal de Apelação, o Tribunal Federal, juízes estaduais e federais, juizados especiais. Os juízes devem, primeiro, sobre o tema, obedecer à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se não houver jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem obedecer à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que uniformiza a legislação infraconstitucional. Se não houver jurisprudência do STJ, devem obedecer à jurisprudência do Tribunal de Apelação a que eles pertencem. Se não houver nada, vamos dar aso à reflexão crítica e à criação judicial. Aí cada juiz vai criar, moldar, ser o artesão da solução do caso concreto. Mas, em princípio, deve haver obediência à jurisprudência dos tribunais superiores. Eu, quando jovem, nunca entendia que o Supremo Tribunal Federal dizia sim e um juiz de Trajano de Moraes, que é uma comarca onde eu trabalhei, dizia não. Quer dizer, como é que uma carreira escalada hierarquicamente pode admitir que um juiz de primeiro grau descumpra uma jurisprudência, uma solução do Supremo Tribunal Federal ou de um tribunal superior? E também é uma forma de resignação insustentável o juiz se voltar contra a jurisprudência do seu próprio tribunal, em nome de uma independência. A independência do juiz ela é estabelecida pro populo. E a jurisprudência obedecida, ela gera segurança jurídica, gera previsibilidade. Todos nós, quando vamos fazer um trabalho, um voto, um parecer, uma peça da advocacia, primeira providência, nós entramos no computador para consultar a jurisprudência dos tribunais. Ninguém vai ter a irresponsabilidade de ficar bolando uma solução,
Porque isso não tem nem lealdade e boa-fé nisso. Vamos ver, o senhor quer o quê? Quer evitar a incidência de um imposto? Então vamos ver como é que pensa aqui o Tribunal Superior ao julgar causas tributárias e, tudo bem, e os tribunais superiores e o Tribunal de Apelação que eu estou submetido. Agora, mais importante do que isso, ao conceder força da jurisprudência, é que nós mantivemos e reforçamos o fato de que não cabe, é um requisito de admissibilidade, não cabe recurso contra a jurisprudência dominante dos tribunais nessa ordem hierárquica. Então, veja o seguinte, uma vez estabelecida a jurisprudência, o juiz decide com força naquela jurisprudência dominante. E se a parte quiser recorrer contra aquela decisão calcada na jurisprudência dominante, o seu recurso será inadmissível. Então, nós temos uma solução rapidíssima para o litígio, ainda em primeiro grau de jurisdição, impedindo que os recursos continuem a revelar uma aventura judicial. Agora dirão, senhores, mas isso pode engessar o pensamento jurídico. Uma coisa é engessar o pensamento jurídico, outra coisa é dar aso a criações excêntricas. Então, se o índice da poupança é 10,88, é 10,88. Não pode um juiz dar 10,88, ou dar 13,25, ou outro dar 15,47, porque isso gera insegurança jurídica. E ninguém vive sem previsibilidade, eu reafirmo. E o leigo, ele sempre tem a vontade de saber qual é o juiz que deu aquela decisão. Ele não conhece o princípio do juiz natural. Então, ele sempre pergunta para o senhor advogado, mas quem é o juiz dele? Que eu quero ir lá no juiz dele. Ele pensa que pode escolher um juiz. Porque, claro, se um juiz fala uma coisa e o outro fala outra, evidentemente que a expectativa do cidadão é obter uma solução igual àquela que foi melhor do que a dele. Então, a obediência do princípio dessa teoria geral da jurisprudência traz previsibilidade e, a fortiori, segurança jurídica e consagra na prática o princípio da isonomia. Eu sempre imaginei que os juízes americanos fossem muito comodistas, porque eles afirmam que não acreditam que uma causa não seja tão diferente da outra que não mereça a aplicação de um precedente. E eu achava que, porque as decisões, tirando a Suprema Corte, as decisões dos juízes do sistema anglo-saxônico são decisões muito diminutas, reduzidas, não tem criatividade. Isso se explica porque o sistema deles é baseado na justiça e na razão, e o nosso é baseado na justiça e na moral. Então, os juízes brasileiros, os juízes do sistema romano-germânico são mais criativos na solução das questões. Vamos dizer assim, quem produziu mais para a ciência jurídica foi o trabalho dos pós-glosadores, foi o trabalho da Suprema Corte Americana. Certamente não foi o trabalho da escola exegética francesa, que dizia que o direito e o justo estavam na lei. Então, é preciso ter mais criatividade. Os juristas anglo-saxônicos aplicam sempre o precedente, podem pronunciar o não julgo, non liquid, e aplicam o precedente porque eles são fundados na justiça e na razão. Mas eu, lendo a obra de Denis Lloyd sobre a ideia de lei, ele justifica, pelo menos para mim, a saciedade que a aplicação do precedente é a melhor forma de se efetivar o princípio da igualdade e da isonomia. Porque se todos são iguais perante a lei, eles têm que ser iguais perante a jurisprudência. O cidadão comum não entende como é que um juiz julga de uma maneira ou de outra a mesma tese jurídica. Então, nós criamos essa força da jurisprudência, que também é algo conectado com o sistema recursal e que vai ajudar muitíssimo, porque a força da jurisprudência vai influir no requisito de admissibilidade de recurso. Sem prejuízo de termos criado também uma sucumbência recursal para o recurso não virar uma aventura judicial. Então, agora é bom, porque avisa o cliente, avisa aquela senhora que queria um recurso especial, que se ela perdesse, ela ia ter que pagar mais. E hoje, recorrer é uma aventura barata. Aqui no Distrito Federal, um recurso extraordinário custa R$11 de preparo. Então, qualquer um, na hora, faz o recurso extraordinário na hora, e sem qualquer ônus. Mas agora o ônus vai ser um ônus persuasivo, vai pegar na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, a força da jurisprudência, mais a sucumbência recursal, mais o requisito de admissibilidade, vai afastar o fantasma de que muitos recursos serão interpostos. Muito pelo contrário, a estratégia foi utilizada
para inibir essa sanha recursal que hoje nós assistimos. E, finalmente, essa litigiosidade desenfreada que ninguém melhor do que os senhores advogados da Caixa conhecem. Milhares de ações reivindicando as mesmas coisas. Bom, a Constituição Federal estabelece que nenhuma lesão a direito individual ou ameaça escapará da apreciação judiciária. Quando se elabora uma lei, a primeira preocupação que se deve ter é de que não se incida em nenhuma inconstitucionalidade. Então, nós não podíamos evitar que essas pessoas beligerantes pudessem ingressar em juízo, porque a Constituição é clara de liberar o acesso à justiça. Todas as leis que versam sobre o processo coletivo, elas garantem que o processo coletivo não prejudica a ação individual. Então, o máximo que pode acontecer é o autor individual ficar esperando aquela solução coletiva, aderir e usar a coisa julgada in utilibus, em seu favor, se ela for favorável. Senão, ele vai querer brigar pela causa dele, com o advogado dele, mais preparado, com as provas que ele tem, etc. É possível que elas corram concomitantemente. Bom, então nós não podíamos eliminar essa litigiosidade desenfreada, porque a primeira ideia que nos veio à mente foi a seguinte: bom, são várias pretensões individuais homogêneas. Se essas pretensões individuais são homogêneas, vamos criar uma regra de legitimidade. Então, a primeira regra é legitimidade. Ninguém pode pleitear em juízo direito alheio, porque a legitimidade tem que ser ordinária. O dono do direito briga na justiça. Porque senão você que tiver um vizinho que está atrapalhando a sua vida brigando lá, você entra em juízo e pede o divórcio dele. Isso é um absurdo. Então, evidentemente, que não é possível isso. Então, a regra é que tem legitimácio ad causam aqueles titulares da relação jurídica de direito material, o credor e o devedor. Pois bem, e aí nós queríamos criar uma outra regra. Para pretensões individuais homogêneas, só terá direito de ação uma entidade entre a sociedade e o Estado ou o Ministério Público, que é o melhor legitimado nessas circunstâncias. Sucede que a ideia é boa, mas ela esbarra na Constituição, porque vai violar o princípio da inafastabilidade. Na medida que a Constituição diz que nenhuma lesão ao direito individual escapa ao judiciário, ela está dizendo que todo cidadão tem o direito de ingressar em juízo. Tem o seu direito de ter um dia na corte, como a doutrina norte-americana denomina. Pois bem, então o que fizemos nós? Em 2007 foi realizado um congresso na Itália, em Pisa, em que se tratou exatamente de uma metodologia de tratar as ações individuais, um tratamento coletivo à litigiosidade de varejo. Quer dizer, você dá um tratamento coletivo às ações individuais. Continua com o seu advogado, você tem a sua causa petente, etc., vai ter seus honorários, mas a tese jurídica, se for igual a milhares de ações, essa tese jurídica tem que ser uniformizada. E aí, nós mantivemos a tradição romano-germânica e fomos procurar, no direito alemão, um instituto parecido com o leading case, com a causa pilota do direito italiano, que é um instituto utilizado no mercado de capitais de muita utilidade. Porque, por exemplo, 6 milhões de pessoas foram lesadas no mercado de capitais. Então, vão ingressar com 6 milhões de ações. Qual é o tribunal que pode se desincumbir de 6 milhões de ações? Cada um com seu advogado. Então, criou-se um incidente que aí já representa um instrumento de defesa da jurisdição. Um instrumento de defesa da jurisdição. Esse incidente do direito alemão, é um nome muito comprido, complicado, Mr. Verfahren, um negócio que a gente não acrescenta nem tira nada. Saber esse nome ou não saber não adianta nada, porque tem que saber o que é bom para o Brasil. Eu sempre costumo dizer isso. Tem coisas magníficas na Itália, sensacionais nos Estados Unidos, na Alemanha nem se fala, mas não serve para o Brasil. Então não serve, tem coisas que não servem para o Brasil. Vamos aproveitar aquilo que serve para a nossa cultura. Então pegamos esse incidente, que basicamente ele é o seguinte. Então suponhamos que diversos donos de postos de gasolina que têm lá loja de conveniência, essas lojas de conveniência sejam proibidas de vender remédios anódinos. Epocler,
aquele engorve, tudo que é remédio que a garotada toma no fim de noite para acordar melhor no dia seguinte. Então, há hoje uma discussão sobre se essas lojas de conveniência elas podem vender barras de cereais, batata frita, Coca-Cola e remédios anódinos. Alguns, assim, desses que não fazem mal para baixar febre, enfim, alguma coisa, analgésicos. Então, há uma discussão hoje no Brasil sobre isso. Os senhores não saberiam dizer quantos postos de gasolina nós temos em Brasília. Em São Paulo são inúmeros, em cada esquina tem um. No Rio também, no Piauí também, Sergipe também. Ou seja, isto é uma causa que versa sobre uma tese jurídica agitada no Brasil inteiro. Só que cada juiz manda no seu território. Eu não posso resolver um problema do Piauí, e nem de São Paulo. Então, como se opera esse incidente de resolução de demandas repetitivas que está previsto no Código e que dá um tratamento coletivo à litigiosidade de varejo? Ele se dá da seguinte forma. Proposta uma ação, outras ações, normalmente são várias. Propostas várias ações, ou uma ação ainda que seja, sendo certo que o distribuidor já está lá com várias para serem distribuídas, e há uma efetiva visualização de demandas repetitivas, o juiz comunica ao tribunal que ele tem várias demandas repetitivas sobre aquela tese jurídica. O tribunal, então, se admitir que realmente há demandas repetitivas, ele oficia o CNJ e diz, olha, aqui no Rio nós temos várias demandas repetitivas sobre esse tema jurídico, noticiou o CNJ. E assim o farão todos os tribunais do país. Pois bem, o tribunal, então, ele julga aquela demanda repetitiva no tribunal, independente, o juiz não julga, se o tribunal admitir a competência é dele, ele julga aquele incidente e aquela tese jurídica se introjeta em todas as ações que veiculem teses iguais. E as partes continuam com seus advogados, seus honorários, a ação individual prossegue. Até porque pode haver uma causa petente ou um pedido remanescente. Mas, de qualquer maneira, sinteticamente, o judiciário resolve milhares de ações com uma só decisão judicial daquele Estado. Se daquela causa couber recurso para o Superior Tribunal de Justiça e recurso para o Supremo Tribunal Federal, conforme a matéria for constitucional ou infraconstitucional, os tribunais superiores podem mandar paralisar todas as ações. E o Código estabelece um ano e meio para que o Tribunal Superior defina aquela tese jurídica. Então, em um ano e meio, nós vamos ter a definição desse incidente pelos tribunais superiores, a tese jurídica se introjeta nas ações individuais, vamos dizer, 1.000 ações no Rio, 10.000 em São Paulo, enfim, aquela tese jurídica se introjeta nas ações individuais e não vai caber recurso por falta de requisito de admissibilidade, porque não se pode voltar contra aquela tese já firmada no incidente de demandas repetitivas. Então, mais uma vez, quer dizer, um instrumento para enfrentar litigiosidade desenfreada, que é um obstáculo para a duração razoável, e, ao mesmo tempo, utilizando-se a força da jurisprudência. Aqui, dois problemas que também existem no direito norte-americano. A questão da distinção do caso, para saber se ele se adequa à jurisprudência, se a tese é igual, e o problema vamos dizer, do engessamento do pensamento jurídico. Então, o primeiro problema da adequação, nós importamos do direito anglo-saxônico o instituto do distinguishing, ou seja, é uma técnica de verificar se o caso é bem aquele que se enquadra na tese jurídica. Eu até acredito que, com o tempo, será uma cadeira própria para que o profissional de direito tenha essa habilidade de fazer a distinção. E mais, se a distinção for errada, como eu disse no início da nossa conversa, ela vai ser objeto de recurso. Em segundo lugar, pode acontecer que depois de 20 anos, a lei não mudou, mas há um novo ambiente objetivo jurídico, há uma nova concepção filosófica. Hoje nós vivemos a era da constitucionalização dos direitos. Então nós não podemos julgar as causas sem perpassar pelo tecido normativo da Constituição, pela ótica da
moralidade, da razoabilidade, da eficiência, da impessoalidade e assim por diante. Pois bem, então há momentos que tem que se modificar a jurisprudência. Eu me recordo que os tribunais e os juízes estaduais, num primeiro momento, em relação à união entre duas pessoas de sexos diferentes, uma união duradoura, primeiro julgava a questão sobre o ângulo da prestação de serviços. E aí indenizava a prestação de serviços, que era algo até uma jurisprudência imoral, né? Porque que serviço que prestou um ao outro? Se um prestou, o outro também prestou. Então, evidentemente, não teria nenhuma indenização a pagar. Depois passamos da prestação de serviços para a dissolução de sociedade de fato. E depois, então, passamos para o concubinato. E depois, então, para a união estável. Então, isso significa dizer que a jurisprudência ela vai se modificando aos poucos. Pois bem, eu falei alguma coisa errada ou não, né? Deve ser um horário aí de alguma outra palestra. De repente, uma debandada dessa... Tá bem, não, agora eu fiquei mais tranquilo. Nunca me aconteceu isso. Bom, então, não imagina, eu fiz a brincadeira de propósito. Fazia isso com alunos que saía de sala do meio da aula. Bom, então, voltando. Então, como o direito não é um museu de princípio, vai chegar uma hora que tem que mudar aquela jurisprudência que está com aquela força de subordinação hierárquica. E aí nós trouxemos para dentro do código o prospective overruling. Por que é prospective overruling? Porque é uma modificação para frente. Porque não é justo que o profissional, atendendo à jurisprudência, promova a sua demanda de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, e quando ele chega no Tribunal Superior muda a decisão, pegando-a de surpresa. Isso, evidentemente, que não se concilia com a promessa principiológica da segurança jurídica. Então, nós estabelecemos com base nos princípios do Código francês e também com base no regimento interno da Suprema Corte americana e também com base no Código de Processo Civil inglês, essa modulação da jurisprudência temporal para frente. Então, aquela modificação da jurisprudência vale, mas respeita as ações pendentes, que foi uma maneira que encontramos de garantir a segurança jurídica. Assim como o processo tem que ter uma duração razoável, as palestras também têm que ter uma duração razoável. Então, por fim, para não deixar os senhores assim, sem uma informação completa, eu diria assim, rapidamente, sem nenhuma definição, que, em primeiro lugar, o Código traz um capítulo sobre desconsideração da personalidade jurídica e estabelece a necessidade de um contraditório para não pegar as contas só sem que ele seja ouvido. Estabelece a presença de amicus curiae, que não é perito, é o amigo da corte, não pode recorrer, ele tem que estar ali para ajudar em relação ao segmento que ele pertence. Então, por exemplo, um juiz que está julgando uma causa que precisa de um apoio do mercado de capitais pode chamar ali a CVM, normalmente as agências reguladoras, para que elas opinem, não como peritos, mas como amigos da corte. Achei muito interessante. Redefinimos o litisconsórcio unitário necessário, redefinimos conexão, porque a conexão ela sempre ocorre quando as causas, em sendo julgadas separadamente, elas podem gerar decisões contraditórias. E também estabelecemos algo que sempre agrada os advogados, eu não sei porquê, que agora os prazos ocorrem em dias úteis. Então, se um prazo de 15 dias é de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, porque o advogado também é um trabalhador, isso não vai, de forma alguma, infirmar a duração razoável. É uma blasfêmia dizer que o fato do prazo ser em dia útil agora vai prejudicar a duração razoável dos processos. Há outros problemas que prejudicam a duração razoável dos processos. E também, agora, talvez mais importante, a conquista do presidente Marcos Vinícius, que esteve presente na comissão, é sempre minha testemunha presencial, pela autoridade que representa a OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados de empresa, os advogados particulares, agora têm nos honorários um direito próprio, um direito autônomo, de natureza alimentícia, que tem fila própria no precatório, e é um crédito preferencial, à semelhança do que ocorre nos concursos de credores.
Então, eu agradecendo mais uma vez a Associação dos Advogados da Caixa, esperando ter atendido as aspirações de todos os senhores, uma visão de conjunto. Eu até pensei, porque o tempo urge, né? Eu até pensei em que o presidente da associação me mandasse um cardápio daquilo que representa a expectativa dos senhores para tentar alcançar, mas, de qualquer maneira, dei uma visão de conjunto no código, sobre o código, e queria dizer aos senhores o seguinte: o professor e filósofo Cesare Vivante afirmava: alto tempo, alto direito. Então, um novo tempo tem que ter um novo direito. E, poeticamente, Fernando Pessoa já afirmava que não se pode servir a sua época e a todas as épocas ao mesmo tempo, e nem escrever para homens e deuses o mesmo poema. Muito obrigado pela atenção com que me brindou. Bom, aproveitando a chegada do nosso anfitrião, Dr. Marcos Vinícius, nosso diretor jurídico, Dr. Jailton, fazendo o registro da presença, passo a palavra, então, ao Dr. Marcos Vinícius para sua saudação. Bom dia a todos. É um privilégio me encontrar com os advogados da Caixa Econômica Federal nesse importante evento organizado pela Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. A OAB tem uma relação muito próxima com os advogados da Caixa Econômica Federal, com a Advocef, com seu diretor jurídico aqui presente. Nós tivemos uma luta muito importante ano passado, que foi a luta que trouxe no Supremo Tribunal Federal a estabilidade dos advogados da Caixa Econômica, boa parte, alguns, talvez uns 800 advogados da Caixa Econômica Federal, uma luta conjunta da Advocef e em especial do diretor jurídico Jailton Janot. Me lembro bem quando ele chegou aqui, esbaforido, pedindo que a OAB ingressasse no Supremo Tribunal Federal. Ingressamos no Supremo Tribunal Federal a pedido, portanto, desse movimento unitário, e felizmente obtivemos do então ministro relator e da turma o julgamento unânime no sentido da manutenção da estabilidade no emprego de boa parte. São cerca de 1.500 advogados hoje na Caixa Econômica, 1.000, então mais da metade pelo menos. E a ordem, eu disse para o Jailton, não vejo um momento em que, como presidente, eu tenha me sentido tão feliz quando, representando a advocacia brasileira, fomos ao Supremo Tribunal Federal com essa medida. Então, nesse momento, aqui também eu agradeço, além da presença já mencionada do diretor jurídico, mas a presença e a organização deste evento do presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, que aqui se encontra, o Dr. Álvaro Weiler Júnior. Agradeço muito bem, parabenizo pelo lançamento da revista da Advocef, que demonstra a preocupação com a qualidade e com a construção do conhecimento jurídico por parte deste importante grupo. Percebam, portanto, que estamos diante, talvez, de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e de um dos maiores demandantes do nosso país. Além desta luta que tivemos em conjunto, temos hoje a OAB e a Caixa Econômica Federal uma parceria de fidelização dos advogados. Quer dizer, a OAB quer que a Caixa seja o banco dos advogados brasileiros. Fizemos uma importante parceria, os advogados têm na Caixa Econômica créditos subsidiados, uma abertura de contas e financiamento sem pagamento de taxas e que são cobradas dos clientes, dos demais clientes, uma importante conquista para a advocacia que foi fruto deste importante diálogo. E por falar em Caixa Econômica Federal, estou deixando justamente o ministro Luiz Fux para saudar ao final, porque os últimos são os primeiros, mas é porque eu gostaria de registrar, ministro Fux, que nós temos aqui a presença do ministro Antônio Carlos Ferreira, que ele é uma espécie de ícone da Caixa Econômica Federal, dos advogados da Caixa Econômica Federal. Quantas vezes eu vou ao gabinete do ministro Antônio Carlos Ferreira, na saída ou na entrada tem advogados da Caixa,
para uma audiência, eu sempre converso, vai discutir algum assunto, não, eu vim tirar uma foto com o ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, ele é ponto turístico do Superior Tribunal de Justiça dos advogados da Caixa Econômica Federal. E uma das formas de defender o quinto constitucional é a qualidade dos nossos representantes. E nessa última bom ingresso no Superior Tribunal de Justiça, a advocacia brasileira conferiu ao STJ o ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e o ministro Sebastião do Reis Júnior, 3 excelentes ministros que são eles próprios, por seu trabalho, por sua qualidade, por sua dedicação, defensores do quinto constitucional, né, porque a excelência do trabalho dos mesmos é que é esta importante defesa. Saúdo o desembargador Cássio Nunes Ferreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um querido amigo, irmão de longa data, um magistrado competente, qualificado, do meu estado natal, que é o Piauí, uma pessoa que veio de baixo, cresceu com os próprios esforços, uma pessoa digna, honrada, um grande magistrado do TRF da Primeira Região. E saúdo o sinal de maior inteligência dessa mesa, que é a doutora Gerlane Peixoto, porque a mulher presente em uma mesa, ela dá à mesa inteligência, segurança e mais capacidade. Obrigado, doutora Gerlane, por sua presença. E porque me permitiu a quebra do protocolo para saudar a autoridade máxima da mesa, o ministro da Suprema Corte do Brasil, responsável pela interpretação do direito constitucional, pela afirmação da autoridade do direito constitucional, por último. Porque eu quero fazer um registro, ainda mais uma vez, e nunca será pouco, ministro Luiz Fux, da sua dedicação em relação ao processo civil. O Brasil teve, durante a ditadura militar, o pai do processo civil, o ministro Alfredo Buzaide, e temos, na democracia, o pai do processo civil democrático, o ministro Luiz Fux. Eu, com muita honra, integrei a comissão presidida pelo ministro Luiz Fux, que preparou o anteprojeto do novo CPC, e, de fato, sou testemunha. Normalmente, testemunha, ela depõe sobre coisas ruins, sobre crimes, sobre atos indevidos na justiça. Nesse caso, é testemunhar atos positivos de uma dedicação. Foram ali 2 anos em audiências públicas. O ministro Fux, pessoalmente, foi ao norte, ao nordeste, ao sul do Brasil, ouviu a sociedade brasileira, ouviu os estudantes, os advogados, os membros do Ministério Público, a academia. E o Código de Processo Civil, com acertos e erros, ministro Fux, porque toda obra humana tem equívocos, eu acho que a divindade é que é perfeita, não é? Mas a tentativa foi do acerto. E a participação da sociedade brasileira que foi fundamental, não é? Nesta construção. O que está no Código de Processo Civil não é uma construção, portanto, de especialistas em 4 paredes. É uma construção da sociedade brasileira. Me lembro bem, na primeira audiência, quando um dos membros, Humberto Teodoro Júnior, ele nos disse, olha, vamos, concordando até com a afirmação do presidente, vamos nos despedir das nossas ideias prévias, dos nossos preconceitos, e vamos também nos despedir dos nossos livros, porque se os membros da comissão forem proteger os seus livros, nós não teríamos um novo CPC. Então, tinha membro da comissão cujo livro de trabalho, como jurista, era da medida cautelar. O novo CPC acabou com a medida cautelar, com a concordância deste membro. Então, quer dizer, foi uma comissão em que as pessoas fizeram parte com a seguinte ideia: vamos ver o que dá certo e o que emperra o andamento do processo no nosso país. Tentando equilibrar 2 exigências que são contrapostas, mas que devem ser equilibradas, porque são exigências constitucionais. A exigência da razoável duração do processo e a exigência do devido processo legal com respeito ao direito de defesa. A razoável duração do processo vem para uma justiça o quanto antes, para a pacificação social e, como sabemos, desde a Emenda Constitucional 45, passou a ser um direito fundamental, uma garantia fundamental do cidadão brasileiro. Mas o devido processo legal, com os recursos, o direito de defesa, também, continua sendo, porque é cláusula pétrea, uma garantia constitucional.
que vem em favor da segurança jurídica, da qualidade das decisões judiciais, e como equilibrar essas duas exigências dentro de uma comissão de juristas. Penso que este código é fruto deste equilíbrio. É um código que está justamente conseguindo aumentar em celeridade sem retirar o direito de defesa. Quando pôs fim à preclusão das decisões interlocutórias na primeira instância. Quer dizer, agora o advogado não precisa, ministro, agravar qualquer suspiro do juiz. Né? No Código vigente, qualquer suspiro do juiz precisa ser agravado sob pena de preclusão. Isso transforma os tribunais de justiça, que devem ser tribunais de apelação, em tribunais de agravos. Basta olhar a pauta dos tribunais. E não a distribuição não é feita da justiça. O que foi, então, realizado? Acaba-se a preclusão, não precisa o agravo para tudo, o agravo fica só para as questões urgentes, para as tutelas antecipadas, as tutelas de urgência, a tutela de evidência. Contudo, na apelação, toda a matéria pode ser revolvida, como já ouvimos. Então, uma medida que acelerou o andamento do processo sem prejudicar a defesa. Na parte de oitiva de testemunhas, quer dizer, o que hoje é um momento de gargalo, e vou ficar apenas nesse segundo exemplo, para não lhes cansar, até porque sou um mero debatedor do ministro Fux, e com muita honra, assim, eu recebi esse convite e aceitei da Advocef. É que hoje você marca a primeira audiência para instrução, para oitiva de testemunha, a testemunha não comparece porque 10 dias é insuficiente para localizá-la. O decênio legal não é suficiente. Uma segunda audiência tem que ser realizada, ministro Antônio Carlos, a testemunha também não é localizada, faz uma terceira, a testemunha está doente, em uma quarta, o endereço estava errado, tem que substituir a testemunha, o novo endereço, na quinta audiência, a testemunha mora no Acre. Então, não pôde ser localizada. Veja, o tempo do contribuinte, o dinheiro do contribuinte, o tempo dos advogados, do juiz, a máquina judiciária é mobilizada para uma audiência que não ocorre. Então, como que uma comissão que elabora o novo CPC não poderia olhar para esta questão? O que foi feito sobre a inspiração e a liderança do ministro Luiz Fux? Simplesmente as partes, os advogados, é que devem notificar, intimar as testemunhas e levá-las, como ocorre hoje já no processo eleitoral e no processo do trabalho. Um pouco inspirado nisto. Não é? E isso fará com que a oitiva de testemunha não seja um momento paralisador do andamento do processo. Então, outros exemplos poderia trazer, como a questão das próprias exceções que deixam de existir, e todas as matérias passam a ser discutidas como preliminares na contestação, a aposta na conciliação, enfim, não vou repetir a palestra do ministro Luiz Fux, mas para dizer que esta comissão buscou equilíbrio, esse código é fruto da sociedade civil brasileira, é fruto do equilíbrio entre as duas exigências. E no ponto devido processo legal, o incidente da desconsideração da pessoa jurídica é uma grande conquista para as empresas do Brasil. Atualmente, o processo corre contra a empresa e pode haver o alcance dos bens dos sócios das empresas sem um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem assegurar aos sócios uma defesa mínima. O novo Código prevê essa defesa. E o tratamento feito aos advogados. Muitos, ministro Fux, criticam o Código, e para a OAB é um elogio essa crítica, a OAB recebe como elogio, para dizer que o Código é o Estatuto da OAB, parte 2. Tantas as conquistas da advocacia lá postas. E, de fato, a ordem colhe como elogio e coloca todas as conquistas na conta do presidente da comissão, Luiz Fux, que foi sensível a todas as demandas. Quando trouxemos as férias dos advogados, a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, teve o apoio do ministro, do presidente. Quando trouxemos a contagem dos prazos apenas em dias úteis, o ministro apoiou na primeira hora. Aliás, se ele também não tivesse apoiado, não teria sido aprovado. É redundância até dizer, porque ele foi o líder realmente da comissão.
E temos os honorários advocatícios com natureza alimentar, o tratamento igualitário do advogado privado em relação ao advogado público, no sentido de que a fazenda vencida ou vencedora terá o mesmo tratamento em termos de honorários, com uma tabela que fará com que 80% dos advogados recebam de 10% a 20% dos honorários, acabando com o aviltamento. As ações bilionárias têm um valor menor, mais de 1% a 3%. Contudo, é um código até nisso equilibrado, evita o aviltamento por um lado e evita também honorários mega milionários absurdos na outra ponta. Então, um código em todo ponto que buscou este grande objetivo, ter o equilíbrio. Mas não vou lhes distanciar de um momento importante na manhã de hoje, que é ouvir a fala do ministro Antônio Carlos Ferreira, que também é debatedor, aqui logo em seguida. Quero dizer a todos que são advogados da Caixa Econômica Federal, que teremos no dia 21, aqui na Ordem, 21 de setembro, novamente a palestra do ministro Luiz Fux, que certamente vai detalhar mais ainda o código, né, porque os advogados estão sendo, permitam-me assim considerar, premiados com o ensinamento sobre o novo código daquele que mais compreende o novo código e que o elaborou fundamentalmente. Então, aqui, se temos a interpretação autêntica, contextual de uma norma, que, como todos sabemos, é quando a própria lei diz qual é a interpretação cabível daquele dispositivo, estamos aqui com uma interpretação autêntica, contextual, do autor do código. Então, dia 21 de setembro, teremos novamente a palestra do ministro Fux, dirigida aos advogados da Caixa Econômica Federal, que encerrará no dia 21, começaremos às 14 horas, com um evento com vários palestrantes e doutrinadores do direito processual, não é? Todos vocês serão convidados, e encerraremos no dia 21 com a palestra magna do ministro Luiz Fux, às 19 horas, portanto, aqui na OAB. E no dia 16 de novembro, iremos encerrar, após outros palestrantes no Interregno, também com o ministro Luiz Fux. E nesse dia, 16 de novembro, lançaremos o livro do ministro Luiz Fux aqui na OAB. Sem prejuízo, obviamente, que talvez o ministro Luiz Fux lance antes no Supremo ou Tribunal Federal. Mas aqui na Ordem, faremos o lançamento para a advocacia brasileira no dia 16 de novembro. Então, esse é o calendário que a Ordem, portanto, está premiada em receber um palestrante deste nível e em receber todos os colegas. Eu penso que a Ordem cumpre o seu papel. No nosso estatuto está posto que a Ordem tem, entre as suas tarefas, além da defesa da ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, da Constituição da República, dos valores constitucionais, dos direitos humanos, está lá posto contribuir para o desenvolvimento da ciência jurídica, das instituições de direito. E, nesse momento, a Ordem agradece a Advocef, agradece à Caixa Econômica Federal, o seu diretor jurídico, Jailton Zanon, pela possibilidade de ter um eminente palestrante e todos vocês discutindo o novo Código de Processo Civil. Mas, ministro Luiz Fux, precisamos ficar atentos porque há projeto já em tramitação na Câmara dos Deputados para modificar o Código de Processo Civil. Inclusive, esse prazo de 1 ano que Vossa Excelência mencionou, de suspensão nos casos de julgamentos de demandas repetitivas, há uma emenda querendo alterar o prazo de 1 ano e outras emendas. Então, é algo que precisamos ficar atentos também, mas é motivo de uma discussão posterior. Eu devolvo a palavra ao presidente da mesa, que é o presidente de Vocef, que certamente dará seguimento. Muito obrigado a todos vocês, que, posso dizer, são os Cíceros do dia a dia. São os nossos Marco Túlio Cíceros que fazem a advocacia brasileira, a advocacia a partir do seu cliente, Caixa Econômica Federal, mas que fazem do exercício da advocacia um baluarte na defesa do Estado Democrático de Direito. Porque sem advogado não há justiça. Muito obrigado. Bom, eu imediatamente já passo a palavra ao nosso ministro Antônio Carlos Ferreira para suas considerações. Bom dia a todos. Eu fiz questão de vir à tribuna
para que observem aqui o meu penteado, a minha altura, o meu peso e dizer que a Caixa possui milhares de outros pontos turísticos com melhores atributos. Mas eu não tive o privilégio no Superior Tribunal de Justiça de trabalhar com o ministro Fux. Eu visitava o ministro Fux como advogado no Superior Tribunal de Justiça, entregando memoriais em questões relevantes, e o ministro Fux sempre recebia o advogado com atenção, com muita elegância. Mas eu tive a honra, o privilégio de receber o voto do ministro Fux quando me candidatei a ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o ministro, quando foi me apresentar como candidato, chamou minha atenção, falou assim, olha, preocupação com o jurisdicionado, não é? Com a magistratura, compromisso com o país, com o espírito público, com o Estado democrático de direito. E foi muito fácil aceitar esse compromisso, porque é o compromisso que se concilia com o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil, que assumi nesta tribuna durante a sabatina. E como o presidente Marcos Vinícius sempre ressalta, magistratura e advocacia são as duas asas de um mesmo pássaro. Então, eu cumprimento o ministro Fux, o presidente Marcos Vinícius, agradeço ao presidente Álvaro pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar desse momento especial da Advocef, o diretor jurídico Jailton Zanon, doutora Gerlana, corregedora da Caixa, desembargador Cássio Marques. É uma honra poder estar aqui e na Casa da Cidadania, na Casa do Advogado. O processo é um instrumento que se destina a satisfazer o interesse público, de resolver um litígio com justiça e com rapidez. Nós temos hoje um código em vacatio legis, que é um código, eu não me lembro, pode ter havido, não sei se com tamanha intensidade, uma legislação que tenha comportado tanto debate, tanta participação popular, tanta participação dos interessados. Enfim, temos um código que foi amplamente debatido. Então, se comporta, claro que comporta aperfeiçoamento, comporta aprimoramento, mas foi amplamente debatido. Nós temos um código que foi criado por pessoas comprometidas com a magistratura, comprometidas com a jurisdição, comprometidas com o interesse público, todos sem exceção. Mas eu tenho a impressão que se estiver andando numa praia e encontrar uma lâmpada maravilhosa e sair um gênio, e tendo direito a um pedido e pedíssemos o melhor código do mundo, esse código não teria resultado se os operadores do direito, os operadores jurídicos, também não se comprometessem com extrair desse código o que ele tem de melhor. Talvez o pedido ao gênio devesse ser que todos tenham boa vontade, os operadores, em colocar em prática o que tem de melhor o código. E os advogados da Caixa, hoje, mais de 900 advogados, né, quase mil advogados, a Caixa já teve mais de 2 milhões de processos. 2 milhões de processos. E eu me lembro no Supremo Tribunal Federal, a Caixa teve mais de 100 mil recursos extraordinários. E foi feito um esforço para reduzir, pelos advogados da Caixa, para reduzir esse volume, esse litígio com a sociedade. E o doutor Jailton, acho que pode confirmar, chegou na gestão do doutor Jailton a 30 e poucos recursos no Supremo. 34 recursos, quer dizer, de mais de 100 mil a 34 recursos. Isso demonstra o compromisso dos profissionais da Caixa, dos advogados da Caixa, em defender o seu cliente, que é a Caixa Econômica Federal, mas defender com dignidade, com observância da ética, da lealdade, sem abrir mão da defesa do seu cliente, e demonstra que isso é possível. Portanto, ministro, a convocação que Vossa Excelência faz, que o presidente Marcos Vinícius fazem de
procurar no código o que ele tem de melhor e colocar em prática a justiça com rapidez, é um compromisso que é dos profissionais da Caixa, que eu pude trabalhar 30 anos na instituição, e é um compromisso permanente desse grupo de advogados. E eu tenho certeza que a convocação de Vossa Excelência se concilia e é aceita por todos os profissionais. Eu acho que a sociedade como um todo precisa há uma mudança de paradigmas, né? E o código, nesse período de 1 ano, ele está sendo ainda assimilado, discutido, mas é necessária uma mudança realmente cultural, uma mudança de postura, uma mudança que eu acho que vai acontecer, até essa conscientização vai acontecer com o andar da carruagem. Aqueles que não aderiram vão acabar aderindo com o tempo. Então, cabe-me aqui cumprimentar a Advocef pela iniciativa, cumprimentar a OAB, que nos acolhe aqui, o presidente Marcos Lins, como sempre, a Casa do Advogado, e parabenizar o ministro Fux. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos estaremos nos referindo ao Código Fux como um grande instrumento, como um momento que revolucionou a advocacia e a prestação jurisdicional. Então, parabéns, ministro, parabéns a todos e um bom dia a todos. Passando a palavra também ao diretor jurídico da Caixa, Jailton Zanon. Bom dia, boa tarde a todos. Apenas rapidamente cumprimentar aos colegas, aos integrantes da mesa, e aí vou pedir vênia para fazê-lo na presença do meu amigo, na pessoa do meu amigo Antônio Carlos. Eu acho ele acabou ali, e como o Dr. Marco Mendes disse, ministro Antônio Carlos, isso é sempre um motivo de orgulho para nós, né? A gente continua percebendo, como você já disse várias vezes em suas palestras, você saiu da Caixa, mas a Caixa não sai de você. E isso nos deixa muito, muito felizes. Ressaltar, presidente Álvaro, a importância desses eventos, para discutir o Código de Processo Civil, que a associação vem fazendo. Nós vamos fazer outros, né? Como o Dr. Marcos Vinícius mencionou, nós vamos fazer um curso, né? Talvez tenha a pretensão de não ser completo, mas abrangente, das grandes alterações, né? E aí iremos contar com grandes juristas, dentre eles Sua Excelência, o ministro Fux, o próprio presidente do AB, Dr. Marco Vinícius, e outros juristas. Faremos isso no período de setembro a novembro, um conjunto de encontros que estamos elaborando em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Isso mostra um compromisso da associação, né? Evidentemente, com a sua atuação principal, buscando atender às grandes reivindicações, os anseios da categoria dos advogados, mas também atuando no sentido de dar aos profissionais da Caixa a adequada condição para bem desempenhar o seu mistério. Eu vou apenas tocar num ponto, acho que o ministro Antônio Carlos acabou abordando, e percebi isso, aliás, eu já ouvi várias vezes, algumas vezes, o ministro Fux, e conhecemos a preocupação dele, como de vários outros, com a necessidade de enfrentarmos esse desafio do atendimento ao princípio constitucional, do princípio da duração razoável do processo, e aí o Código de Alteração Legislativa vem nesse sentido, mas eu queria só reforçar, acho que nós, né, e reforçar aqui aos colegas da Caixa que estão aqui, há uma questão, de fato, que precisa ser enfrentada, e é pela sociedade, não apenas pelos legisladores ou pela legislação, que diz respeito ao fato de que todos querem, né, um processo rápido e eficaz. Todos nós, todas as partes, as empresas, os cidadãos. E às vezes cobramos isso apenas do judiciário, cobramos dos juízes, né, como se a lentidão ou o problema da morosidade do judiciário fosse responsabilidade exclusiva
dos juízes ou da lei, né? Também é. Mas na Caixa, e foi isso que o ministro Antônio Carlos mencionou, há algum tempo vocês, né, saiu dos advogados da Caixa, começaram a questionar esse procedimento das partes. Então nós temos, ministro Fux, na Caixa, um lema já há um bom tempo, deixado pelo nosso querido ministro Antônio Carlos, que assim, se a Caixa ou se as partes querem e têm o direito de querer um processo judicial rápido e eficaz, elas também têm o dever de colaborar com o judiciário para que isso ocorra. E aí, por conta disso, várias medidas vêm sendo adotadas no âmbito da instituição, e o ministro Antônio Carlos deu um exemplo. Nós já fomos o grande vilão do Supremo, hoje estamos distante desse ranking perverso, temos pouco menos de 100 recursos no Supremo Tribunal Federal, o que para a instituição pública, como a Caixa, é um número realmente relevante. Momentaneamente está tendo uma discussão lá que elevou, mas até por conta do encaminhamento por um tribunal, mas esse número vai diminuir. O advogado da Caixa, ministro Fux, para recorrer ao Supremo, ele precisa ter autorização. Na administração pública, nós sabemos que, para não recorrer, o advogado tem que pedir autorização. O advogado da Caixa, nós criamos em conjunto esse modelo, e o procedimento é inverso. E dentro desse princípio de colaboração com o Poder Judiciário, um Poder Judiciário eficiente é importantíssimo para o desenvolvimento de um país, a Caixa é importantíssima para o desenvolvimento do país, e, evidentemente, esse resultado também vai atender. A Caixa também tem as suas pretensões de juízo e quer que elas sejam resolvidas rapidamente. E para se conseguir isso, para se avançar e avançar, acho que na consolidação dos resultados que se espera desse código, nada melhor do que fazer, e aí de novo parabenizo a associação, a OAB, o que estamos fazendo aqui. Dialogar, conversar, discutir, identificar, buscar e alcançar os melhores caminhos para esse sonho, né, de todos nós, que é ter para cada cidadão do país uma justiça de fato eficiente, que eu tenho certeza que o nosso querido país vai alcançar. Muito obrigado. Bom, já encaminhando o encerramento desse painel, eu gostaria de destacar mais uma vez a felicidade que tivemos na escolha do palestrante, se não um dos maiores, se não o maior responsável pelo novo Código de Processo Civil. Nós estamos fazendo um ciclo de palestras, como comentei antes com o ministro Fux, né, pelo Brasil, e temos trazido pessoas para palestrar com diversas origens, o que também enriquece o debate. Advogados, juízes de primeiro grau, de segundo grau, ministro do STJ, do STF. Né, então, acho que isso tudo agrega e enriquece o debate. Né, são várias visões sobre o mesmo tema. Destacando também, das palavras do ministro, a questão da instrumentalidade do processo. Né? O processo, como eu costumo dizer, não é um fim em si mesmo, e o que interessa ao jurisdicionado é a efetividade do direito. O nosso cliente, no caso a empresa, o que ela quer saber é a solução do litígio da melhor forma possível aos seus interesses. Então, nós não podemos perder nunca o sentido daquilo que estamos fazendo, ou seja, buscar a efetividade da prestação jurisdicional, e aí a conciliação me parece um dos melhores caminhos, efetivamente. E também destacando a questão da força dos precedentes. Né? Acho que os precedentes realmente têm que ter um caráter vinculante, não apenas persuasivo, em prol da segurança jurídica, do tempo razoável do processo, da racionalidade, da isonomia de tratamento aos jurisdicionados, né? E a previsibilidade das decisões judiciais. Isso é sumamente importante para a estabilidade das relações. Então, mais uma vez agradeço. Quero chamar agora um associado, um colaborador da nossa associação, o Dr. Delore, para fazer a entrega do seu livro sobre o novo Código de Processo Civil ao ministro Fux, e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer a entrega da nossa revista de Direito, que, inclusive, tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que colaboraram para essa revista. O ministro Fachin e o ministro Barroso, que palestrou aqui no evento da associação no final do ano passado.
Então, já pelo avançado da hora... Bom, vamos tirar uma foto primeiro. Sair na foto. Estou pagando aqui. Então, pelo avançado da hora, eu desfaço a mesa, agradeço a presença de todos e seguimos na parte da tarde com a FUNCEF. Muito obrigado. Vamos passar aqui, fazendo dupla. Você pode ir aqui.